Então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho agora sobre as variáveis, tá? Que são objetos que nós podemos criar no código para depois reutilizar e passar valores a eles. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um primeiro objeto, né, que seria uma variável. A variável ela começa com um cifrão e depois você denomina ali, né, o que você vai estar passando para ela. Então, por exemplo, se eu vou criar um elemento que vai receber um nome, eu posso chamar essa variável de nome, ou poderia chamar ela só de n, né, do que você preferir. É interessante você dar um nome para ela que seja bem sugestivo. Aquilo que você pretende jogar de valor ali, né, é o que você vai estar nomeando. E aqui no PHP eu não preciso da tipagem, tá? O que seria isso? Eu não preciso definir o tipo de variável, porque nós temos vários tipos de variáveis. Uma variável, por exemplo, que seja, não precisa escrever isso aqui, ó, string, né? Uma variável que seja inteira, uma variável que seja double, e cada uma delas recebe um determinado tipo de valor. Por exemplo, se você vai colocar texto, a string te atende melhor. Se você vai colocar números que sejam inteiros, 5, 10, 20, 1000, a inteira int te atende melhor. Se você vai colocar um número quebrado, né, 0.25, seria a double. E assim vai. Então existem inúmeros outros tipos de variáveis que você pode estar criando. Só que eu não preciso falar isso aqui, ó, que essa variável nome é uma string, né? Em muitas linguagens nós temos que fazer isso. O PHP não, ele é totalmente inteligente. É uma das coisas assim que eu mais gosto de desenvolver em PHP. É isso, é que você não precisa ficar definindo tudo aquilo que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, eu criei uma variável nome. Se eu colocar aqui o valor de 6, automaticamente ele já entende que ela é uma inteira. Agora, se eu quiser um texto, eu colocar aqui, por exemplo, o meu nome, ó, ele já sabe que ela é uma string. Agora, é claro que existem diferenças, tá? Se for um número, se eu quiser que ela seja uma inteira, eu não preciso colocar, por exemplo, essas aspas, que seriam aspas duplas. Se eu quero que ela seja inteira, basta colocar o valor inteiro e pronto. Se eu quero um texto, esse texto tem que ser passado entre aspas. Isso em toda e qualquer condição dentro de um bloco PHP. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Quando eu faço isso, mesmo que eu não coloque valor nenhum, ou mesmo que eu coloque um número aqui, ó, ela não é inteira mais. Ela é uma variável que recebe texto. Então, ele entende que esse 50 não seja um número, e sim um texto que está ali dentro. Beleza? Isso faz diferença quando você precisa, por exemplo, fazer um cálculo ou alguma outra operação, né, que seja aí voltada para número. Então, tomem cuidado quanto a isso. Toda vez que for texto, você coloca aqui entre aspas. Eu falei aspas duplas, mas o PHP ele é tão excepcional que você pode colocar também, ó, essa simples aqui. Tá? Essa aspa única, que vai funcionar também. Ele vai entender que é um texto, uma string que está ali dentro. Toda linha do PHP, ela termina com ponto e vírgula. Isso aqui também você não pode esquecer, senão ele dá um erro no código. Nós vamos fazer aqui um teste já já. Vou criar uma variável agora inteira. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma variável idade. Vou colocar um número, ó. Pronto. E aqui eu tenho o nome e logo abaixo o valor da idade. Então, essa variável é uma variável inteira e essa é uma string, né? Uma variável que recebe um texto, e essa é uma variável que recebe um valor ali de número. Se eu salvo e atualizo, o que eu tenho na minha página aqui? Nada, né? Exibido no corpo dela, nada. Eu tenho na estrutura, mas aqui para exibição para o usuário, eu não tenho nada. Para exibir um valor dentro de um bloco PHP, nós vamos utilizar isso aqui, vocês vão ver muito dentro dos projetos, essa diretiva aqui, ó, que é o echo. Você coloca echo e aqui dentro, ou você coloca um texto, por exemplo, aqui, ó. Pronto. Aí ele vai exibir aquele texto. Ou você coloca o valor que você definiu a uma variável, tá? Lembre-se sempre que você precisa salvar o código e atualizar a página para poder visualizar as diferenças. Aí, se eu for colocar uma variável, eu preciso de colocar essa aspa? Não, isso é somente para quando você vai exibir texto. Se você vai exibir a variável, você coloca o cifrão, porque toda variável inicia com cifrão e o nome da variável. Aí, então, agora ele vai escrever para mim na tela, mostrar para mim na tela o valor que eu tenho dentro da variável nome. E aqui a mesma coisa. Talvez se você for iniciante em desenvolvimento, em programação, você vai perguntar, mas por que eu estou dando essa volta toda, criando uma variável e depois mandando exibir ela para que ela possa me mostrar esse valor? Por que não vim fazer isso aqui, ó, 27? Né? Vai dar na mesma. Mas imaginem dentro de um código que você precise utilizar
várias e várias vezes esses valores, né? Aí depois que você chamou ele 50 vezes, fez cálculo, tudo, não vai ser mais 27, por exemplo, vai ser 25. Aí como que eu faço? Eu vou ter que vir em todas as outras referências e mudar. Então as variáveis elas servem para guardar uma informação que você pode utilizar no decorrer do seu desenvolvimento e que estão sujeitas a serem mudadas, a justamente variar. Então é muito comum dentro do desenvolvimento você fazer a utilização, né, de variáveis. E é desta forma que eu acabei de mostrar para vocês que funcionam as variáveis dentro do PHP.